Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e eu vou comentar com vocês aqui uma avaliação realizada aí durante o trimestre, ok? Então essa avaliação ela terá aqui diversos conteúdos que vão envolver dentre reações químicas e mudanças de estados físicos, certo? E classificação de reações. E uma parte aí de introdução à química, correto? Então vamos lá então, ó. Nossa avaliação dizia o seguinte: dada a equação, então nós temos aqui a equação. Quem é a equação? SO3 mais H2O, formando aqui H2SO4, certo? A primeira pergunta é, está balanceada? Bem, vamos observar o seguinte. Eu tenho um enxofre desse lado, aqui eu tenho um enxofre desse lado, correto? Eu tenho aqui ó, um O3 desse lado mais um O, aqui eu tenho um O4, certo? Eu tenho aqui um H2, eu tenho aqui um H2. Então, sim, está balanceada. Por que ela está balanceada? Porque eu tenho a mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes e a mesma quantidade de átomos do lado dos produtos, ok? Então, vamos lá então, ó. Nessa reação aqui, como nós já falamos então, quem são os reagentes? Os reagentes serão SO3 e H2O e os produtos serão aqui o H2SO4, certo? Ó, essa reação aqui ó, é uma reação chamada de reação de síntese, porque veja que eu tenho dois reagentes formando um só produto. Portanto, eu tenho aqui uma reação de síntese, ok? Vamos lá então, ó. Qual é a quantidade de átomos que eu tenho em SO3? Então, aqui em SO3, eu tenho uma quantidade de átomos que é 3 oxigênios mais um enxofre. 3 oxigênios mais um enxofre vai me dar uma quantidade de átomos igual a 4. Qual a quantidade de átomos que eu tenho na água? Um oxigênio mais 2 hidrogênios, portanto, eu tenho aqui 3 átomos, correto? Qual a quantidade de átomos que eu tenho no H2SO4? Tenho 4 oxigênios mais um enxofre 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui 7 átomos, joia? Vamos lá, ó. Qual a quantidade de substâncias compostas? Então, ó, todas são substâncias compostas, ó, composta, composta e composta. Então, qual a quantidade de substâncias compostas? Ela será igual a 3, certo? Aqui em cima também passou um exercício que eu não comentei. Ó, na verdade eu inverti, né? Eu inverti aqui, eu li a pergunta e coloquei no lugar errado. Então, eu vou corrigir aqui para vocês. Ó, a primeira pergunta deveria qual ser a quantidade de átomos. Então, a quantidade de átomos vem aqui em cima. Então, aqui é 4 átomos, aqui é 3 átomos e aqui é 7 átomos, certo? Aí aqui, ó, onde eu coloquei 4, 3 e 7, nós teremos outros valores. Então, ó, nós teremos agora a quantidade de elementos. Qual a quantidade de elementos? Agora sim, ó, um enxofre, um oxigênio. Então, teremos aqui 2 elementos. Um hidrogênio, um oxigênio. Teremos aqui 2 elementos. Hidrogênio, enxofre e oxigênio, teremos aqui 3 elementos. Sim, agora está tudo ok, beleza? Então, ó, passando então adiante, nós vamos aqui para o exercício de número 2. Quem que é o exercício de número 2? Faço o balanceamento entre o C2H6, vou passar do lado de cá, ó. Então, vou colocar ela aqui, ó. C2H6O, certo? Que é o álcool, mais oxigênio, e ela vem aqui, ó, e forma quem? Forma um CO2 mais H2O. Então, ó, nessa reação que nós montamos aqui, ó, nós temos que fazer o quê? O devido balanceamento da mesma, certo? Então, para fazer o balanceamento, consiste em nós observarmos isso daqui. Qual a quantidade de carbonos que eu tenho aqui? Qual a quantidade de carbonos que eu tenho aqui? Qual a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui? Qual a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui? Oxigênio e oxigênio. Se nós observarmos, ó, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, certo? E aqui eu tenho só um carbono. Então, eu já posso tentar colocar aqui, ó, uma previsão do que nós teríamos. Bem, se eu colocar um número 2 aqui, eu vou ter 2 carbonos e aqui eu vou ter quantos? 2 carbonos, bateu. Só que quando eu coloco um número 2 aqui, eu passo a ter quantos oxigênios? Passo a ter 4 oxigênios mais um, 5. E eu tenho, na verdade, ó, aqui desse lado eu tenho 2 oxigênios mais um, 3. Só que se você observar o seguinte, ó, se você observar que o H6 é diferente do H2, eu vou ter que balancear também essa molécula de água. Portanto, eu posso vir aqui e acrescentar aqui, ó, um número 3, né? Então, ó, mais 3. Agora eu passo a ter 6 hidrogênios, passo a ter aqui 6 hidrogênios, correto? E quando eu acrescento 6 hidrogênios aqui, eu acrescento agora 2 vezes 2, 4 oxigênios, 3 vezes 1, 3 oxigênios. Então, eu tenho 4 mais 3,
tenho 7. E aqui eu tenho só 1, certo? O que eu posso fazer aqui, então? Posso acrescentar agora um número 3 para ter 3 oxigênios, ou 3O2, o que vai me dar 2, 4, 6, mais 1, 7. Então, essa equação, escrita de forma balanceada, ficaria da seguinte forma. Teríamos lá, então, o C2H6O, mais, o que nós trocamos aqui? Ó? Nós colocamos, então, o número 3, que foi referente a 3O2, formando aqui 2, que veio do balanceamento, 2 quem? 2CO2, mais o número 3, que veio do balanceamento, então, 3 moléculas de água, 3H2O, correto? Beleza, então? Vamos passar adiante. Nesse outro exercício aqui, pessoal, ele pedia a classificação da reação. Então, você ia classificar essa reação em quê? Ou em síntese, ou em dupla troca, ou em simples troca, ou em decomposição. Então, ó, classificando a primeira aqui, ó, veja o seguinte. Eu tenho, ó, reagente, reagente, e aqui eu tenho produto. Por que eu tenho em maior quantidade? Eu tenho em maior quantidade reagentes em relação a produtos. Mas essa lógica é que eles têm a mesma quantidade de átomos. Mas se eu pegar e separar assim, por exemplo, ó, um reagente mais um reagente forma quantos produtos? Um produto. Então aqui eu tenho uma reação que eu vou chamar de reação de síntese, ok? Ó, passando adiante. Aqui agora eu tenho 2NO2, certo? Ó, vou fazer do lado de cá. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho 2NO2 mais quem? Mais H2O, isso aqui vem e forma quem? Forma um HNO3 mais HNO2. E é importante nós destacarmos o seguinte, ó, isso aqui é uma substância composta, isso é uma substância composta, isso é uma substância composta e isso é uma substância composta. Portanto, nessa reação da letra B, nós temos uma reação que nós vamos chamar de reação de dupla troca, certo? Uma reação aqui de dupla troca. Aí, ó, pegando aqui a nossa questão C, nossa questão C está aqui. Quem que é a nossa questão C? Nossa questão C é a reação do H2O se decompondo em H2 mais O2. Obviamente, essa reação não está balanceada, mas eu quero que vocês observem simplesmente isso daqui, ó. Uma molécula reagente formando 2 produtos, o que é o inverso da minha primeira, certo? Ó, o que é o inverso de eu fazer isso daqui, ó. Se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, O2 mais H2, formando aqui H2O. Então, esse aqui é o inverso da primeira. Então, essa reação primeira aqui, por exemplo, eu vou chamar de reação do quê? Reação de decomposição. E essa reação aqui abaixo, que é o inverso, ó, é igual àquela primeira. É minha reação de síntese, certo? Vamos lá adiante. E aí eu tenho a minha última que está aqui, ó, que é quem? Que é 2 sódios mais 2H2O, formando 2NaOH mais H2. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, ó, veja só. O sódio é uma substância simples. A água é uma substância composta. O NaOH é uma substância composta. O H2 é uma substância simples. Então, ó, simples mais composta, formando composta mais simples, nós temos uma reação aqui que nós vamos chamar de reação de simples troca. Joia? Então, vamos lá, então, passando adiante. Veja só, pessoal, nesse outro exercício aqui de número 4, ele dizia o seguinte. Exercício de número 4 dizia o seguinte. Com base na tabela, nós temos então as substâncias. Quem são as substâncias? Oxigênio, acetona, água, ferro, ácido acético, bromo e sal. Cada uma apresenta um ponto de fusão e cada uma apresenta um ponto de ebulição, certo? O que é o ponto de fusão? É o ponto onde a substância sai do líquido e vai para o sólido. O que é o ponto de ebulição? Onde ela sai do líquido e vai para o gasoso. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar o exemplo aqui, a acetona. Entre menos 95 e 56 graus, ela estaria no estado líquido, certo? Acima de 56 graus, ela estaria no estado gasoso, e abaixo de menos 95 graus, ela estaria aqui no estado sólido, certo? Então, a primeira pergunta é, indica o estado físico de todas as substâncias a 30 graus. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a primeira, veja só, a 30 graus,
eu estou muito acima do ponto de ebulição. Portanto, aqui nessa primeira, eu teria um estado gasoso para quem? Para o oxigênio. Se nós pegarmos a acetona, 30 graus é abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de fusão. Portanto, aqui essa acetona estaria no estado líquido. A água, ela é 0 para fusão, 100 para ebulição. Também estaria no estado líquido. O ferro, pessoal, veja que ele tem um ponto de fusão muito alto. Então, ó, abaixo do ponto de fusão, ele tem o estado sólido. Portanto, 30 graus é abaixo de 1535. Estaria aqui, então, no seu estado sólido. O ácido acético, pessoal, ó, constituinte do vinagre, ele tem 17 de ponto de fusão e 118 de ebulição. Então, 35 está entre os dois. Portanto, aqui ele estaria no seu estado líquido. Para o bromo, é menos 7 o ponto de fusão e 59 o ponto de ebulição. Portanto, estaria no estado líquido. E terminando aqui, o sal, ó, ponto de fusão bem alto. Então, 25 ou 30 graus é abaixo de 801. Portanto, estaria aqui no seu estado sólido, certo? Aí vem mais duas perguntas para você classificar. Qual estado físico estaria o ferro a 2.500 graus? E qual o estado físico do oxigênio a menos 200 graus. No caso do ferro, 2.500 graus, ó, o ferro está aqui, ó, 2.500 graus é acima do ponto de fusão, mas é abaixo do ponto de ebulição. Então, a 2.500 graus, ele estaria aqui no estado líquido, o que é meio estranho, né? Mas assim, ele estaria aqui no estado líquido, correto? Porque ele está acima do ponto de fusão. Para o oxigênio, veja que ele tem menos 200 graus. Ele estando na temperatura de menos 200 graus, ele estaria então, ó, veja só, menos 218 é fusão, menos 183 é ebulição. Então veja que o menos 200, ele é um número que é maior do que menos 218. Se é um número maior do que menos 218, ele estaria então no seu estado líquido, certo? E aí passando adiante, ó. Considerando então o estudo da pressão atmosférica e estados físicos da matéria, onde a água entraria em ebulição primeiro? Na praia ou em uma cidade em Atalaia que não fica no litoral? Então aqui nós temos o litoral e aqui não é no litoral, correto? Então se a gente analisar o seguinte, ó, veja só, a altitude, aí desce aqui, aqui embaixo nós temos aqui o litoral, certo? Veja só, pessoal, conforme nós vamos descendo, o que acontece? Nós vamos descendo, a pressão, ela aumenta, certo? Então a pressão aqui no litoral, ela é maior do que uma cidade que está aqui em uma altitude maior, certo? Então nós pegarmos isso aqui, ó, isso aqui é uma serra, nós estamos descendo a mesma, certo? Vamos lá, ó, a pressão aqui embaixo ela é maior, e é só você lembrar o seguinte, ó, quando você desce a serra, o ouvido parece que vai ficando ali cheio, 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 e você passa a ouvir bem mal, não é assim? Acontece o seguinte, ó, aqui embaixo, a pressão ela é dada em ATM, ou seja, 1 ATM. Nesse ponto aqui, ó, a água ela deve ferver a uma temperatura bem específica, que é de 100 graus, correto? Agora é o seguinte, ó, se nós estivermos numa cidade aqui acima, a pressão ela é menor, certo? Se a pressão é menor, quer dizer então que a pressão é menos do que 1 ATM. Então, sei lá, pode ser aqui, ó, 0,99 ATM. Pessoal, a pressão é menor, portanto, a temperatura de ebulição ela também vai ser menor. Então, se a água ferve aqui, ó, a 100 graus, aqui, sei lá, pode ferver aqui, por exemplo, a 99,5 graus, por exemplo. Portanto, nós devemos considerar o seguinte: quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica e mais rápido ocorre o ponto de ebulição. Portanto, na maior altitude, a água ela ferve mais rápido, certo? Maior altitude, a água ferve aqui mais rápido. E aí, nosso último exercício, pessoal, era exatamente para nós relacionarmos aí os valores aí de pressão atmosférica, que era então 1 atm, e esse 1 atm corresponde a quanto? A 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 760 torr, em homenagem a Torricelli, certo? Que corresponde a 101.325 Pascal.
certo? E tudo isso aqui, na verdade, iniciou-se com 76 centímetros de mercúrio. Portanto, esse aqui foi, ó, uma correção aí de alguns exercícios e já serve aí como uma breve retomada aí de conteúdos, ok? Então estudem bastante, pessoal, peguem mais outros exercícios que vão conter aí este mesmo conteúdo, resolvam exercícios do livro, da internet e acompanhe aí nossa página, nosso canal e toda semana estaremos postando aí novidades aí dentro da química, física e biologia. Então até mais. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigote, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tá em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.